A Justiça da Espanha negou um pedido do STF para extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, que está no país europeu desde 2023. A Justiça da Espanha negou um pedido do STF para extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, que está no país europeu desde 2023. Segundo as autoridades espanholas, o pedido do governo brasileiro tem evidente conexão e motivação política, aspas, para a decisão espanhola. Se a extradição for concedida, haverá um alto risco de que a situação do réu no processo penal no Brasil pode ser agravada em razão de suas opiniões políticas e sua adesão a uma ideologia dessa natureza, uma ideologia particular dessa natureza. Fecho aspas. O Brasil diz que vai recorrer dessa decisão da Justiça na Espanha. Além disso, ainda na Espanha, a Justiça acionou a Interpol, organização que coordena a cooperação policial entre países, para que ela retire o nome de Oswaldo Eustáquio da lista de procurados. E vejam, senhores, a Espanha não é nenhum país de direita. É um país governado pela esquerda. Olha a que ponto chegamos. E tem mais nesse sentido, porque mexeu com ele. Mexeu com o nosso, o meu, o seu, o de todos. Nosso líder, nosso Duce, nosso Führer, nosso condutor, nosso protetor da democracia, nosso ditador, primeiro de seu nome, Alexandre de Moraes. Depois dessa decisão da Justiça Espanhola, o Moraes decidiu suspender o processo de extradição do cidadão búlgaro Vasil Vasiliev, que nome engraçado, né? Vasil Vasiliev, será que foi uma decisão vasilievada? Né? Vasil Vasiliev, que foi solicitado pela Espanha. A suspensão foi fundamentada no entendimento de que, em caso de extradição, é necessário que os países envolvidos respeitem o princípio da reciprocidade. Olha aí, o Moraes agora assumiu o Itamaraty também. Hã? Olha! Parabéns para o nosso ditador, agora também assumiu o Ministério das Relações Exteriores, é o nosso chanceler de fato. Hitler era chanceler da Alemanha, não era? Agora, olha, o Alexandre acabou de assumir a chancelaria. A chancelaria, tá vendo? Mas no caso, Pavinato, a chancelaria lá significava primeiro-ministro. Mas ele é primeiro, ele é o último. É isso aí. E o meio, o princípio, o alfa e o ômega. O cara, o caramba, o cara e o caraô, ele é tudo, tá? No caso desse processo que ele suspendeu, né? Ele, que é luz, é raio, é estrela, é o luar, Alexandre de Moraes, né? Esse processo contra o búlgaro envolve o quê? Tráfico de drogas. É um crime democrático. É um crime democrático, segundo a leitura do STF, né? Não está enquadrado nos 359 da vida do Código Penal, é crime democrático. Em outubro de 2022, ele teria transportado 52 quilos de cocaína através de Barcelona. Olha que coisa. E aí a gente fica com o traficante. E já colocou tá ensinando o povo, Ana Paula, a falar búlgaro. E já colocou ele em liberdade, né? Está em liberdade? Já colocou em prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Passou ele para prisão domiciliar depois, junto com essa decisão. De brinde? Aqui.
De brinde. De brinde? É, Ele pode usar a rede social? ele tem, eu não sei se rede social, Tá, mas ele está com nas tornozeleira condições, eletrônica e não pode sair sem aquela coisa toda, né? Mas Nossa. foi para prisão domiciliar, o traficante, né? Olha, sobre isso aqui, gente, é bom a gente falar, né? Que é a questão da reciprocidade aí entre os países para extraditar pessoas, né, que são solicitadas aí, possíveis criminosos, etc. É lógico, eles assinam um tratado de reciprocidade em que um se compromete a extraditar a pedido do outro. Só que, para haver a extradição, em qualquer caso, tem que ter aquela figura de ser crime nos dois países. Tráfico é crime aqui, Tráfico, pelo menos crime por enquanto. ainda pelo menos está na lei. Se né? fosse maconha, eu até entendia. Mas Então, tráfico é crime pó. aqui e é crime na Espanha. O que aconteceu é que as condutas atribuídas ao nosso brasileiro, o Oswaldo Eustáquio, aqui está sendo considerado crime e na Espanha, liberdade de expressão não é crime. É isso que está acontecendo. E aí? Não está me cheirando bem essa história. Pave, primeiro, com relação, foi interessante você ter falado, é um governo de esquerda. Essa é a grandeza de você ter uma separação muito clara entre chefe de Estado e chefe de governo. Por quê? Porque como chefe de Estado é o rei, lá ele tem isenção ideológica. O senhor continua desse ponto, mas é só para eu recapitular. Eu posso resumir a sua fala, Ana Paula, da seguinte maneira? O Moraes está certo se nós concluirmos que na Espanha não tem crime de opinião e no Brasil não tem crime de tráfico. Sim, aí é uma muito reciprocidade. Obrigado. É só para Poderia fazer sim. esse resumo. Mas veja, aí que você tem uma situação como essa. O fato de você ter essa separação entre chefe de Estado e chefe de governo, você consegue dar atribuições ao governo, são atribuições executivas, sem que haja interferência de um dos poderes sobre os demais, de maneira que você olha para o judiciário cumpre a sua função de judiciário. E na função de judiciário ele só olhou, a nossa legislação fala isso, se é constitucional ou não, ótimo. Se não é constitucional, o poder que cabe verificar a legislação que o faz. Aí o que o judiciário espanhol determinou. Pela lei da reciprocidade, não é a questão da lei da reciprocidade nos acordos bilaterais, é uma questão jurídica. A reciprocidade jurídica exige, no caso, que haja crimes considerados como tais nos dois países. Sim. O problema todo é que o Alexandre de Moraes está dizendo que o crime que ele acusa o Oswaldo Eustáquio de ter cometido também é crime lá. E o que os espanhóis falam? Então você prova. Como é que você vai provar que o que você está dizendo que é crime aqui, que no caso é formação de quadrilha, todas essas besteiras que estão sendo apontadas pelo Oswaldo Eustáquio? Por que você não prova? Traga os documentos, porque se você apresenta os documentos, a corte espanhola ela olha e diz assim, não. Você está interpretando como sendo isso sem base fundamentada e o que você nos apresenta demonstra apenas que ele está cometendo o direito de opinião, que nós consideramos como um direito fundamental do Estado Democrático Porque de tem Direito. um outro requisito, né? Além de ser crime nos dois países, um país ele pode optar por não extraditar, mesmo Sim. sendo crime nos dois países, Exato. se ele entender que as condições de punição no país que pede a extradição são piores do que a do país que ele está. É uma questão humanitária. E aí deixaram bem claro também, isso, se não for perseguição política, se tiver crime mesmo, ele vai ter condições mais desumanas do que aqui, porque lá ele vê, a justiça espanhola vê perseguição política. Pave, foi fundamental você ter falado isso, que era o ponto que eu queria chegar, que na hora em que eles fazem essa determinação e demonstram, se porventura eles não quiserem extraditar, isso deixa de ser um problema de reciprocidade jurídica para ser tratado na esfera do Ministério das Relações Exteriores dos dois países, porque aí já não é mais uma questão de governo, nem mais uma questão jurídica, é uma questão de Estado para Estado, que foi o abuso que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, passou a cometer, porque ele simplesmente disse, eu vou assumir o papel de ministro das Relações Exteriores, além de líder supremo, e vou dar como reciprocidade entre os estados uma birra. Qual é a birra que ele está dando? Ah, já que você não quer liberar aquele criminoso, da nossa perspectiva, porque vocês identificam que não é crime, eu vou simplesmente não entregar para vocês um criminoso concreto, que comete um crime comum, que está configurado nas duas legislações, e vou fazer melhor ainda, eu vou dar para esse criminoso
criminoso, uma condição de fuga, porque dizer que colocar uma tornozeleira num cara que é uma peça de articulação do tráfico internacional de drogas garante que ele vai cumprir e que ele vai avisar, não, eu estou indo ali na farmácia, eu vou avisar para o juiz, com todo respeito, é dar condição para que ele fuja. O que o Alexandre de Moraes fez nessa situação. Não só lhe deu uma resposta fora da sua alçada, assumiu o Ministério das Relações Exteriores, está envergonhando o país, como também ele está simplesmente dizendo, eu sou capaz de simplesmente ignorar o crime em si apenas para responder e garantir a minha posição de líder supremo do Brasil. Ele passou por cima de questões morais, questões valorativas, jurídicas, política externa, relações internacionais, em especial, eu diria, da decência do Estado Democrático de Direito. A decência, no caso, eu já falei isso muitas vezes, quando você sofre, você está em sofrimento. No Brasil virou sofrência. É o caso da decência. No Brasil virou descida. Descida. A gente está descendo cada vez mais. E vale lembrar que, é claro, como ele faz em todas as decisões que ele quer decidir o que dá na cabeça careca dele, ele fala de princípio da reciprocidade, que em direito, nessa questão da extradição, é o princípio da dupla tipificação. Tem que ser considerado crime lá e aqui, conforme o professor falou, mas ele aplica, ele fala, né, do princípio da reciprocidade como se fosse, não a questão de ser crime lá e aqui, mas como se a Espanha não manda, eu também não mando. Isso não é birra. Isso não é birra. Porque o princípio da reciprocidade, já que ele invocou na decisão, ele deveria falar o seguinte, não há reciprocidade, porque lá querem condená-lo por tráfico e aqui tráfico não é crime. É só é nesse sentido que o princípio da reciprocidade se aplica. E a decisão do Alexandre de Moraes é ilegal. Ah, vá! Mas segundo a minha opinião, não. Sabe segundo quem? O Supremo Tribunal Federal. Eu vou dar um exemplo aqui. Cesare Battisti. Vamos relembrar? Cesare Battisti foi condenado à prisão perpétua em 1993 na Itália. Fugiu para o Brasil, certo? Muito bem. Em 2004 ele veio para cá. Em 2007 foi preso. A Itália pediu a extradição, certo? Muito bem. Em 2010, o Supremo autorizou a extradição, mas disse: quem define é o Poder Executivo. O Lula, no último dia de mandato, em 2010, disse: não vou extraditar Cesare Battisti. E, portanto, ele não foi extraditado. Aí o tempo passou. Em 2017, o presidente era Michel Temer. O Michel Temer disse: eu quero extraditar Cesare Battisti. O Luiz Fux, consultado, disse: o Supremo autoriza, mas quem decide é o Poder Executivo. Palavras do Fux: o fato de ele ter conseguido não ser extraditado em 2010 não significa que ele tenha direito adquirido de ficar no Brasil. O entendimento do STF é de que a extradição é um ato discricionário do Executivo e não cabe a interferência do Poder Judiciário. E se meu Fux falasse... É porque o Poder Judiciário ele vai analisar apenas a questão dos critérios mesmo. Perfeito. Como, por exemplo, se o crime que a pessoa está sendo acusada é crime no Brasil. Como a Espanha está fazendo também. O Judiciário lá está dizendo isso. Que lá não é crime. Alexandre de Moraes. Ele já assumiu, mas ele acha. Então, tanto é que o pedido de extradição é feito entre os poderes executivos. Aí vai para o judiciário para que ele analise a legalidade circunstancial. Exatamente, é isso mesmo. Foi outra falha que ele fez. E a reciprocidade, ela é em tese, gente. Os dois países, eles têm esse acordo de reciprocidade. Agora, não é trocar um pelo outro. Não é igual quando tem prisioneiro de guerra, que um lado libera um e o outro devolve. Não é prisioneiro de guerra. Você analisa o caso concreto. Você não tem que ter relação o caso do Oswaldo Eustáquio com o daqui. Você analisa separadamente o de lá. O de lá preenche os requisitos, vou extraditar. O daqui preenche os requisitos, vou extraditar. Não é trocar um pelo outro. Não é isso que é reciprocidade. Não é trocar-troca. Não é trocar-troca. Fica achando que é trocar-troca. Não é. E para concluir, a quem interessa manter um búlgaro criminoso no Brasil, que vai gerar despesa para a sociedade se preso estiver, ou um risco para a sociedade se livre estiver?
A Espanha ganhou, né? Que ela ficou com os Eustáquio. Claro, Eu vou falar uma coisa, o cara tá pior aqui. Ele tá pior aqui. A Espanha se deu bem nessa, entendeu? Porque Quem disse que ele está pior aqui? Brasil, né, meu? Ele é traficante, né? Quem Não, disse? pra nós, Quem não, disse? Se ele tá preso... Pra nós que é Tá em pior. domiciliar. domiciliar. Pra ele é ótimo. Pra Pra nós, gente é pra sociedade. consumo. Que vão encontrar a tornozeleira dele na perna de um galo, uma galinha rodando por lá, que nem acontece no Rio. É rapidinho. Não vou falar, não uso esses animais como exemplo, que me atenta, me atiça. Me atiça. Me atiça. Bom, meus queridos, nós vamos continuar. Você quer acrescentar mais alguma coisa ou vamos para Pode ir, o que eu terrorismo? tô aqui. Terrorismo. Agora a Eu tô notícia de aqui só- terrorismo. Nossa, tá Não, eu tô bonito criando isso aí. alguma coisa pra Eu vou vocês. criar curiosidade para as pessoas. Que bacana, hein? Eu posso Que ir colocando, bacana. vamos falar com o Depois eu alemão? vou falar uma coisa que eu não sei se eu contei para vocês. Ah, tá. Eu vou falar uma coisa Importante. que eu não sei se eu contei pra vocês. Tá? Bom, o Alemão, você pode falar, Alemão, você tá acompanhando o programa, Alemão? Tá acompanhando o programa. Quantos nós somos no X, Alemão? Somos, deixa eu ver, somos quase 4.000 telas no X. Você deixa o seu coração. Qualquer dia desenha um coração para as pessoas, para elas saberem o que é o coração e o joinha. Eu acho que eles não entendem, né? Você aperta o coraçãozinho, você aperta o repostar, retweetar. Se puder, vem aqui para o YouTube, onde nós somos neste exato momento 31.000 telas acompanhando Faroeste Brasileira, pero solamente 18.000 curtidas. Então não esqueça de curtir, compartilhar o nosso link e sinta-se à vontade para comentar. Não, esse coração está muito estilizado, as pessoas vão confundir. Não vou entender. Deixa. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.